Olá, 31 de março de 2014, há 50 anos, um fato histórico na situação do país. Um marco que determinou muitas relações nesses últimos 50 anos, tanto em termos de sociedade, como de economia e também de ciência, notadamente na física. Nós estamos falando dos 50 anos do golpe e da ditadura militar. Certamente um assunto a ser muito comentado para que não seja esquecido. E aí muita gente fica pensando, o que é que pode ter de física em ditadura militar? E nós estamos aqui em mais um plantão da Física Marginal para mostrarmos a física às margens da ditadura militar. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que a gente só tenha para comentar alguma situação relativa às grandezas físicas, a história toda começa na própria história. Uma série de acontecimentos ligados ao golpe e à ditadura militar afetaram em cheio a comunidade científica brasileira. Entre os primeiros atos, logo em seguida ao golpe em 64, a destituição dos seus respectivas cadeiras nas universidades, nas principais universidades do país na época, dos mais proeminentes físicos brasileiros. Não só na época, como de toda a história da física do Brasil. Então você imagine que você tem, para fazer um paralelo com os esportes, você tem a seleção do seu país e tem estrelas notadamente destacadas em relação aos outros atletas. E por uma situação ou outra, e principalmente por um motivo político, você tira da seleção os seus melhores jogadores. Como é que fica a confiança para a competição desse time? E mais ainda, quais são as chances que esse time passa a ter? O futuro passa a ser decidido ali. Falando em termos da nossa seleção de cientistas, na década de 60, quando aconteceu o golpe, nós tínhamos Mário Schomberg, Roberto Salmeron, José Leite Lopes, Jaime Thiômino, como os nomes principais, já destaques mundialmente conhecidos na história da física. E, como professores destacados, como eu disse anteriormente, em universidades, em Brasília, em São Paulo e no Rio, nós temos uma grande organização da física no Brasil, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que data também dessa época. Nós tínhamos, na época, o projeto para a construção de um acelerador de partículas no Brasil. O acelerador de partículas que hoje, em 2014, é conhecido de qualquer aluno de ensino médio. Mas o nosso acelerador de partículas que se fala hoje, conhecido mundialmente, é o do CERN, na França. É o LHC, que bem mais recente, por conta da história do bóson de Higgs e tudo mais, ficou muito comentado. Mas nós poderíamos e deveríamos ter tido, já na década de 60, a construção de um acelerador de partículas grande no Brasil. Mas José Leite Lopes, que era o físico responsável à época, até ter que sair do país teve, por conta de ações decorrentes do golpe militar de 64. Nós temos, em 1968, 4 anos após o golpe, o ato institucional número 5, o conhecido AI-5, que confirmou, que ratificou as perseguições aos principais intelectuais do país, notadamente, mais uma vez, os físicos, que foram destituídos às dezenas dos seus direitos de exercer sua profissão no país. E ainda que houvesse muitos protestos da comunidade científica mundial, e eu vou mostrar isso para vocês hoje através de documentos, ainda assim, nada disso foi corrigido. Então, por mais que a gente possa imaginar que não tenha nada a ver a física com a história da ditadura militar, tem sim. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é o resultado de uma pesquisa que eu venho fazendo desde o início do ano, procurando documentos originais da época ligados ao registro do que aconteceu e aos depoimentos das pessoas que sofreram perseguição e tortura à época do golpe da ditadura de 64. Olho na tela, observe os documentos. Essa primeira coisa que eu estou apresentando para vocês aí é uma tese de mestrado do professor José Eduardo Ferraz Clemente, data de 2005.
na Universidade Federal da Bahia. Isso é a minha principal fonte de pesquisa. São mais de 200 páginas e observa o título: O caso da Comunidade Brasileira de Físicos, 64 a 79, Ciência e Política durante a Ditadura Militar. Entre as informações que a gente consegue encontrar lá, início, a contradição entre as intenções de quem arquitetou, de quem articulou e quem executou o golpe em 64, a ideia de transformar o Brasil numa grande potência e o chamado tiro no pé, de você tirar da seleção os seus craques. O que acontecia à época? Uma das justificativas para a tomada do poder pelos militares era conter a onda vermelha de comunismo que se alastrava pelo mundo. O que acontece é que as ideias comunistas, como se diziam, elas vinham dos intelectuais, os maiores pensadores de cada país. Quando você pensa nos maiores intelectuais do país, você vai falar, inevitavelmente, dos professores nas universidades, onde o conhecimento é produzido. Como eu disse no início, à época, os nossos grandes intelectuais, muitos deles eram físicos. Então, daí a perseguição. Não pela área de atuação, não por serem físicos, mas pela expressão das ideias e pelo medo da onda vermelha, da onda comunista. Olhe na tela. Havia um plano ligado ao governo Médici nessa década, o chamado Metas e Bases para a Ação do Governo, com a intenção de promover o crescimento do país. Mais uma vez eu vou estabelecer um paralelo com a nossa situação hoje, no século XXI, em pleno 2014. Hoje nós vivemos uma condição de franco crescimento e a intenção de manter esse crescimento. Hoje você tem o Brasil entre as maiores economias do mundo. E é sabido que para que se consiga manter esse status, nós precisamos produzir nossa própria tecnologia. Nós estamos falando disso 50 anos depois. Ainda é a busca pelo crescimento. Hoje nós temos o governo fomentando através de bolsas, são milhares de bolsas, dezenas de milhares de bolsas, onde o governo banca para que os jovens nas universidades ligados a qualquer faculdade de engenharia e de ciências exatas possam estudar nas grandes universidades do mundo inteiro pelo menos metade dos seus cursos de graduação. Isso sem falar das bolsas de pós-graduação, de mestrado e de doutorado, no chamado programa Ciência Sem Fronteiras. Essa já era uma busca que acontecia naquela época. O Brasil é um país de dimensões continentais. Hoje nós temos 200 milhões de brasileiros, em torno disso. E nós não temos uma tecnologia produzida no próprio país. Nós pagamos caro pelo que vem de fora. Então, 50 anos atrás, a época do golpe, já era o que o Brasil perseguia. Era esse o pano de fundo do golpe. Agora, é contraproducente que, tendo essas metas, você retire de campo, retire do jogo as principais estrelas da ciência do Brasil. Olhe na tela. José Leite Lopes, como eu já citei anteriormente, uma das grandes mentes da ciência brasileira, ligada à criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e também o que seria a implantação do nosso primeiro acelerador de partículas. Um dos maiores físicos da história mundial da ciência, e foi alijado das suas funções na universidade e depois aposentadoria compulsória por conta do ato institucional. Outros dois grandes nomes da ciência brasileira. Mário Schomburg, talvez o maior de todos eles, um dos físicos que mais chegou perto do prêmio Nobel. Por conta da estrela, do expoente que ele representava, não só para a ciência de São Paulo, ligado à USP, a Universidade de São Paulo, mas era um físico de prestígio internacional. Uma coisa que a gente vai ver aqui, observa o que está na tela, isso é um pedaço de um documento falando dos abaixo-assinados de professores de física de vários países, diretamente para o
governo brasileiro aos dirigentes pedindo a soltura dos professores e a volta ao exercício de suas atividades, inclusive ameaçando a ciência com a ciência internacional, com outros países. Então, mais de 600 cartas chegaram à mão do governo brasileiro, só por conta desses nomes, principalmente por conta da prisão do cientista Mário Schonberg. Importantes físicos japoneses, Hideki Yukawa, um dos principais nomes da física mundial, inclusive prêmio Nobel. À época, o acordo nuclear entre Brasil e Alemanha, até isso foi colocado em pauta, que um cientista de renome internacional preso e perseguido político pelo governo brasileiro, isso ameaçava as relações científicas internacionais. E era um acordo importante para o Brasil. E nem assim, nem isso foi suficiente para mudar os atos realizados à época. Olhe na tela. Um dos documentos que ficou mais em destaque da época, e isso é um documento do arquivo, do acervo do Mário Schonberg, das muitas cartas trocadas entre ele e outros cientistas e outras pessoas de destaque na cultura brasileira. E a gente tem aqui um nome que pode parecer curioso quando se fala de física. A gente vai agora para a literatura. A Clarice Lispector era uma das pessoas com quem o Mário Schonberg trocava cartas. E aí você vê a expressão nas palavras do próprio perseguido, o que é que significava não poder exercer os seus direitos. Olha o texto. Desde 1970, minha situação geral se modificou bastante em consequência do isolamento em que passei a viver, como resultado de minha aposentadoria compulsória, diga-se de passagem, e a impossibilidade de exercer a crítica de arte militante. Foi um desafio tremendo, mas creio que pude reagir de modo criativo, não só retomando com maior energia as pesquisas anteriores sobre teoria da gravitação e o problema das relações entre física e geometria, como também fazendo estudos filosóficos mais sistemáticos. Publiquei 3 longos trabalhos de física e aprofundei bastante o meu pensamento sobre arte. Agora estou escrevendo um pequeno ensaio sobre a crise atual das artes plásticas, que talvez seja um ponto de partida para um ensaio mais longo. Essas são as palavras de um perseguido. Depois, passando já para o ato institucional, nós tivemos as atuações em cima da universidade. Em Brasília, por exemplo, nós chegamos a ter a destituição dos direitos de exercer sua função de todos os professores na universidade. Então foi o primeiro ponto crítico que atuou e teve consequências importantes para a história da ciência nacional. Nós poderíamos ter hoje uma outra condição. Nós nunca tivemos, por exemplo, um cientista, notadamente em física, que chegasse perto da indicação de um prêmio Nobel. Mas se você analisa os trabalhos científicos realizados, nós temos trabalhos que beiravam a isso, contribuições que beiravam a isso. Mas, com certeza, o golpe militar em 64 e a ação direta sobre os maiores nomes da física no país certamente afetaram toda a história que veio depois. E volto a reafirmar, ainda que seja e que tenha sido contraproducente, diante da ideia de ordem e progresso. Agora, vamos partir para a parte da ciência. O que é que a gente pode falar de física diretamente ligada ao golpe militar de 64? E aí, essa é a parte pior da história. O mau uso da ciência, o mau uso dos conhecimentos de física. E aqui eu falo como um estudante da física e também como um professor e como educador. Essa imagem que você está vendo aqui é uma das formas de tortura que foi realizada à época. É específica para mulheres. Então não precisa eu falar muito, basta você observar a ilustração. Você tem aí uma condição de uso de força, pressão,
tração, contrapeso, deliberadamente para exercer pressão psicológica e danos físicos à estrutura da pessoa. Essa era uma das práticas de tortura. Aliada a isso, uma outra bastante conhecida, o chamado pau de arara. E aí havia uma série de ilustrações, mas eu escolhi essa porque ela é emblemática, porque fica em cima do desenho da ilustração da bandeira, com a tal da ordem e progresso. E nós estamos vivendo agora 2014, prestes a acontecer a Copa do Mundo aqui no Brasil. E nós temos tido vários protestos da população em vários níveis, por conta das nossas condições atuais de saúde, das nossas condições atuais de educação, e o país querendo manter um clima de festa. E essa foi uma das imagens que voltou a aparecer. É uma das imagens mais emblemáticas. E aí então o que a gente tem de física aqui de novo? Você tem uma situação em que a pessoa fica contra o campo gravitacional, o que modifica a pressão das ações dos líquidos no corpo, o que causa danos cerebrais, além do, não precisa explicar demais, o desconforto físico, a completa anti-ergonomia que era ficar amarrado nessa posição. Mas tem mais. E esse vai ser o mote principal do nosso programa de hoje. A intenção de se falar sobre um tema, quando ele é importante, ou porque ele é bom e para que a gente sempre repita, ou porque ele é ruim e para que a gente não esqueça e não volte a repetir. Uma das maneiras, uma das piores ações de tortura exercidas na época do golpe militar eram usando os conhecimentos de eletricidade, como a gente vai ver nos documentos que eu vou mostrar a seguir. Olhe na tela. Quando se fala do golpe militar de 64 e da ditadura, é sempre lembrado o projeto Brasil Nunca Mais. Esse projeto foi encabeçado de maneira corajosa, segundo relata a história, por pessoas diretamente ligadas à igreja que tiveram acesso, algumas vezes até de forma ilícita, a documentos da época para conseguir expor tudo o que foi feito naquela época contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de ir e vir e contra o bem-estar das pessoas, a perseguição e a tortura. São centenas de milhares de páginas de documento, de registros e de depoimentos. Isso antes existia apenas na forma de um livro, O Brasil Nunca Mais. Um dos responsáveis que encabeçou o projeto era o arcebispo Dom Evaristo Arnes. Hoje, esse acervo está todo digitalizado e você pode encontrar online, nesse documento que aparece aí na tela. Brasil Nunca Mais Digital, onde você tem acesso a todas as informações históricas. Foi lá onde eu fui fazer minha pesquisa. Algumas horas para poder selecionar e pensar algumas coisas que eu acho que fala bem o mau uso da física que foi feito naquela época. Olhe na tela. Entre os documentos, são vários tomos com uma série de documentos. Você começa, como por exemplo, a definição de tortura. O que é tortura? Uma definição feita pela Associação Médica Mundial em 10 de outubro de 1975. A imposição deliberada, sistemática e desconsiderada de sofrimento físico ou mental por parte de uma ou mais pessoas, atuando por conta própria ou seguindo ordens de qualquer tipo de poder, com o fim de forçar uma outra pessoa a dar informações, confessar ou por outra razão qualquer. Vários relatos foram feitos, vários depoimentos e vários registros. Essa página especialmente me chamou a atenção, porque eu sempre digo, e o pessoal que acompanha a gente na Física Marginal está acostumado a me ouvir dizer, o quão é importante a linguagem para o entendimento da ciência. O quão é importante a linguagem, o uso dos termos, a forma correta de ler, de escrever e de interpretar. Então, sempre que se fala da linguagem, é uma coisa importante. Uma outra coisa que quem acompanha a gente sempre me escuta dizer é que você sabe física, só não sabe que sabe.
Então, a física está sempre presente no cotidiano e as pessoas usam ou falam dela, às vezes sem perceber. As ações de tortura, como a gente já viu em algumas ilustrações e o que eu vou mostrar a seguir, inevitavelmente utilizavam conhecimentos de física. Então, as pessoas que sofriam essas ações de tortura nos seus depoimentos usavam sua própria linguagem. Elas não falavam com uma linguagem formal, mas elas estavam, de uma maneira ou de outra, falando sobre grandezas e sobre os fenômenos físicos. E aí observa o que está escrito nesse documento. Concomitantemente ao preenchimento do questionário, foi feita a codificação dos tipos de tortura. A opção foi utilizar as mesmas palavras usadas pelos denunciantes, tentando evitar, assim, qualquer tipo de interpretação subjetiva sobre o significado de cada expressão. Dessa codificação, resultou o Código Extensivo de Tipos de Tortura. E aí aqui são enumerados 9 itens. Eu queria que você desse uma olhada em algumas coisas que estão escritas aqui. Torturas com aparelhos mecânicos. Torturas com aparelhos elétricos. Na descrição da quantidade de depoimentos e de denúncias de tipos de tortura, eu separei dentre todos eles algumas listas. Só para a gente dar uma olhada em alguns. Introdução de bastão elétrico no corpo. Asfixia. Asfixia com tamponamento boca-nariz. Água para piorar choques. E aqui a gente tem o total de denúncias nessa linha à direita. Então, 21, 1, 48. Numa outra página, a gente encontra aqui banho frio, cadeira do dragão, que foi a imagem que eu utilizei na abertura do programa, cacetete, cela com gás lacrimogênio, choques elétricos nas partes íntimas masculinas e femininas. Agora, observa a quantidade de denúncias, a maior que aparece aqui, 527, para choques elétricos, que é o tema principal que a gente vai discutir hoje. E aí eu disse no início que não só o aspecto histórico, como o uso dos conhecimentos de física, mas que uma coisa que também me deixou muito chocado, como educador. Como educador em um país em franco crescimento, ligado à educação, hoje a educação virou moda. Hoje as pessoas buscam e sabem que a educação é importante e que tem futuro. Então hoje as pessoas buscam conhecimento, hoje nós temos acesso ao conhecimento. Hoje a gente consegue, via público, e falar para pessoas no mundo inteiro, como você que está assistindo a gente agora. Então as aulas, elas são coisas fundamentais na vida de um professor, e a gente leva isso muito a sério. E as aulas, elas têm a importância de te projetarem para o futuro, de te prepararem para as situações. A gente trata os alunos como filhos, então expressa carinho e cuidado com eles. Então é extremamente chocante quando você encontra documentos e relatos falando de aulas de tortura, onde se ensinava como torturar um outro ser humano, um semelhante. E além do mais, fazer isso com conhecimentos de física. Olhe na tela. Entre os documentos do Brasil Nunca Mais, eu encontrei esses 2 pedacinhos aqui, onde você diz: há uma centena de sargentos sentados como escolares bem comportados, numa sala de aula. Ao fundo da sala, um aparelho de projeção na parede. Sobre a mesa do professor, objetos que vão servir a lição, choques elétricos, pinças, pedaços de ferro, de madeira e de borracha. A seguir a gente tem aqui: em uma aula que participaram mais de 100 sargentos e cujo professor era oficial, nessa aula, ao tempo em que se projetavam slides sobre torturas, mostrava-se a prática para a qual servia um interrogado e outros presos que estavam como cobaias. Agora você imagina então o que é que significa? E aí tem gente que hoje em dia brinca e diz: porque a minha aula de física é uma tortura. E é preciso prestar muita atenção às palavras que se usa. Imagina o que era que você ter uma sala com as pessoas aprendendo a torturar outro ser humano, com demonstrações in loco,
Essas eram as situações que são denunciadas pelos documentos, como a gente vai ver a seguir. Dentre os vários depoimentos que eu encontrei, eu separei 3, para falar notadamente do uso de eletricidade nas torturas. Então nós temos o primeiro depoimento de um profissional radiotécnico. Olha a linguagem e a descrição que ele faz das torturas que ele recebeu. Recebeu o jantar e recomeçaram a torturá-lo. Passou a sofrer torturas tanto isoladamente como junto com outra pessoa. Eram utilizados nas torturas os seguintes: um magneto, um ímã, cuja característica de produzir eletricidade de baixa voltagem e alta amperagem. Essa máquina, por estar condicionada em uma caixa vermelha, recebia a denominação de pimentinha. E aí, se você já estudou um pouco, já leu um pouco, já assistiu alguma aula falando sobre isso, esse é um termo que sempre aparece. Tanto a cadeira do dragão quanto a pimentinha. E a descrição, esse nome vem da descrição dos torturados. Uma caixa vermelha com instrumentos, com um kit de indução eletromagnética para a produção de voltagem e de corrente alternada no caso, para utilização em choques no corpo humano. Lembrando que isso é o depoimento e a descrição nas palavras de um radiotécnico, ou seja, é um técnico em eletricidade, como se fosse um profissional de nível médio. Dobradores de tensão, alimentados a pilha, que, ao contrário do magneto, produziam eletricidade de alta voltagem e baixa amperagem, como os cinescópios de TVs. Essa máquina produzia faísca, que queimava a pele e provocava choques violentos. Aqui a gente tem um contraponto entre a corrente alternada e a corrente contínua. A corrente contínua que é produzida por pilhas e baterias. E a descrição da diferença a partir da intensidade da voltagem e da intensidade da amperagem. Essa linguagem, cinescópio de TV, para quem é muito novo, não conhece as TVs que não sejam as TVs de LED e LCD, essas atuais fininhas, de tela plana. Mas antes dessas, a gente tinha TVs enormes, como os monitores de computador antigo. Esses tubos eram tubos de vácuo, que eram canhões de elétrons. E isso que era chamado de cinescópio de TV. Vamos adiante. Seguindo na linha de depoimento. A cadeira do dragão, ou seja, uma cadeira de madeira pesada com braços cobertos de zinco ou flandres, onde havia uma travessa que era utilizada para empurrar para trás as pernas do torturado. O pau de arara, que a gente viu ali na frente da bandeira, que consistia de 2 cavaletes triangulares com 2 meios canos em forma de calha, soldados em seus vértices e uma travessa móvel, todo ele de ferro galvanizado de cor cinzenta. Um cabo de vassoura no qual foi adaptado um fio de cobre, uma palmatória. Seria impossível dizer aqui a extensão das torturas que sofreu nesse período, entre 20 e principalmente 29 de setembro. Amarravam o braço do interrogando no braço de José Milton e ligavam os 4 fios dos dobradores de tensão em seus dedos, nas orelhas e em outras partes sensíveis. Uma outra coisa que se fazia muito na ciência da tortura era, além de entender da voltagem, da amperagem, e aí qualquer um que conhece o básico de eletricidade sabe que quando você fala de voltagem, a DDP, a diferença de potencial, U, como a gente fala na fórmula, a amperagem, que é o fenômeno consequente, o I, a intensidade da corrente, o movimento dos elétrons, existe uma grandeza importante aí que contrapõe os dois, que é o R, a resistência elétrica. E nesse caso a gente está falando da resistência elétrica do corpo que é atravessado pela corrente, ou seja, a resistência elétrica do corpo humano. Então uma coisa que você vai perceber aqui é que ele fala sempre da busca de locais específicos do corpo onde aplicar o choque, e não eram locais aleatórios. Eram locais exatamente onde você conseguia potencializar o choque, ou seja, aumentar a intensidade da corrente. E para isso eram sempre locais de menor resistência. É o que ele chama aqui de locais mais sensíveis. Agora, olha um outro relato
de um outro torturado, mas agora com outro nível de conhecimento, um engenheiro. Olhe na tela. O tipo de tortura é o mesmo, mas olha a linguagem utilizada. Havia uma máquina chamada Pimentinha, na linguagem dos torturadores, a qual se constituía de uma caixa de madeira que no seu interior tinha um ímã permanente, no campo do qual, entenda-se campo magnético, girava um rotor combinado, de cujos terminais uma escova recolhia corrente elétrica que era conduzida através de fios, que iam dar nos terminais. Essa máquina dava uma voltagem em torno de 100 volts e de grande corrente, ou seja, em torno de 10 amperes. Repara que essa descrição de uma corrente de 10 amperes, o que é que significa uma corrente de 10 amperes? Quando se fala voltagem, talvez seja mais fácil para você comparar com alguma coisa que você conhece. Por quê? Porque você tem uma bateria no carro que é de 15 volts. Se você uma vez já ficou sem bateria, o mecânico vem e faz o teste e diz, olha, ela está abaixo de 12 volts, preciso trocar. 15 volts é uma pilha de um carro esporte comum, pequeno, porte médio. Se você já trocou as pilhas, sei lá, do seu controle remoto da televisão, você sabe que você compra pilhas alcalinas, pilha palito, sei lá como é que você chama, de 1,5 volt, 1,5 volts. Dependendo da região do Brasil onde você estiver, a tomada elétrica de casa ou tem 220 volts, no Nordeste, eu estou falando de Fortaleza, no Ceará, ou se você estiver, por exemplo, no Sudeste do país, você tem tomadas de 110 volts. Então imagina a tomada elétrica com 110 volts. Era a quantidade de voltagem que essa máquina conseguia produzir. E uma corrente elétrica para atravessar o corpo de 10 amperes. Aí eu queria que você desse uma olhada nessa tabela aqui, para você ter noção da qual é a intensidade da corrente elétrica e o que ela pode produzir no corpo. Olhe na tela. Nós temos aqui valores da corrente alternada, quais são as possíveis perturbações que ela pode causar, o estado possível da vítima, a forma de salvamento e o resultado final mais provável. Eu vou logo para a pior parte. Nós temos aqui, ó, acima de 100 miliamperes. Agora preste atenção no que está escrito aqui. Tem mili. Lembra que mili é a milésima parte. Então isso aqui é 0,1 amperes. Numa corrente de 0,1 amperes, 1/10 de ampere, nós temos asfixia imediata, fibrilação ventricular, alterações musculares, muitas vezes acompanhadas de queimaduras, morte aparente, difícil salvamento, morte. Com uma corrente de 0,1 ampere. E qual foi a descrição que a gente tinha ali do torturado? Uma máquina capaz de produzir correntes de até 10 amperes. Olhe na tela. Na sequência da descrição, ainda do engenheiro, essa máquina é extremamente perigosa, porque a corrente elétrica aumentava em função da velocidade que se imprimia ao rotor através de uma manivela. Em seguida, essa máquina era aplicada com uma velocidade muito rápida e uma parada repentina, com um giro no sentido contrário, dando assim uma força contra-eletromotriz, que elevava a voltagem dos terminais em seu dobro da voltagem inicial da máquina, que aliavam-se assim a uma tensão muito alta ou uma corrente muito alta. Ela era acionada com uma determinada frequência, levando o seu corpo e o seu coração a entrar na frequência da máquina, provocando o que se chama frequência de ressonância ou sincronismo, que pode inclusive levar pontes de concreto armado à destruição. O que é a descrição que ele vem fazendo aqui, ó? Ou seja, a partir da alimentação de um circuito elétrico por pilhas de rádio, pode-se conseguir voltagem de 500 a 1000 volts, mais correntes elétricas pequenas, como ocorre nos cinescópios de TV. Nas bobinas de carro, as máquinas possuíam botões que correspondiam a 3 seções, fraca, média e forte, que eram acionadas individualmente ou em grupo. Nessa segunda hipótese, somavam-se as voltagens das 3 seções. O que acontece? Quando você fala de corrente elétrica, quer seja corrente contínua ou corrente alternada, você está falando de movimento de portadores de carga. Você que estuda físico-química, eletroquímica, nós temos soluções
eletrolíticas, onde você tem a dissociação de um sal normalmente e a liberação de cátions e ânions, íons positivos e negativos. Com os dois eletrodos, você tem movimentos nos dois sentidos dos dois tipos de carga. Como a gente está fazendo as descrições de circuitos formados por fios, os fios são sólidos e feitos de metal. Então, os portadores de carga são elétrons livres. Eu queria que você olhasse essa ilustração aqui para eu fazer a diferenciação entre corrente contínua e corrente alternada. Olhe na tela. Quando você olha para a estrutura do material, e aqui a gente está descrevendo uma situação power off, ou seja, com o circuito desligado, você tem essa nuvem que aparece aqui como os elétrons livres vagando. O elétron livre é aquele que se solta do átomo original e consegue pular para o átomo vizinho. Mas eles ficam se movimentando aleatoriamente. A partir do instante em que você tem uma situação de power on, ou seja, você liga o circuito a uma bateria, então você tem corrente direta, a chamada corrente contínua. Observa as setinhas. Nós temos um fluxo ordenado de elétrons. Esse fluxo ordenado diz respeito aos elétrons viajando num único sentido. Por isso que a corrente é chamada corrente contínua. Mas a corrente que é gerada eletromagneticamente, a corrente que você usa em casa, por exemplo, quando liga os eletrodomésticos na tomada, é uma corrente alternada, AC. E o que é alternada na corrente? Se é fluxo de elétrons. Alternado é o sentido desse fluxo. Observa as setinhas. Ora os elétrons vão para um lado, ora os elétrons viajam para o outro. Essa alternância se deve exatamente à variação dos polos, ao movimento do ímã, à indução eletromagnética. E aí o que acontece? Era utilizado principalmente a corrente alternada para os choques, nas torturas. Por quê? Uma das consequências que havia no choque era a fibrilação atrioventricular. As aulas de biologia ensinam para a gente que o coração é um músculo dividido em cavidades, que ele tem contração e dilatação, as chamadas sístole e diástole, e que precisam ser bem ritmadas para funcionar como o bombeamento de sangue para o corpo. O sangue entra, o sangue sai. Esse ritmo de contração ele é determinado por um conjunto de células muito específicas capazes de produzir impulsos, que é o chamado nódulo sinoatrial. É o marca-passo natural do coração. Quando você altera a frequência desse nódulo sinoatrial, você perde o compasso de sístole e diástole. Então o músculo fica vibrando, fica contraindo sem o ritmo natural. Isso é a chamada fibrilação atrioventricular. Como consequência, você pode ter a parada cardíaca, a falta do fluxo sanguíneo e a falta de oxigenação no cérebro. Então, para que você consiga quebrar esse ritmo, usa-se principalmente a corrente alternada, porque então você tem a frequência com que os elétrons oscilam para um lado e para o outro. Então, por isso, a corrente alternada é capaz de infligir maiores danos ao corpo do que a corrente contínua. Olhe na tela. Também falando das condições de prejuízo, de dano físico que a corrente pode causar ao corpo, é necessário que se leve em consideração que se a corrente é o fluxo de elétrons atravessando a resistência do material, e para isso é necessário que exista uma DDP, e essa é uma das siglas mais importantes em eletricidade, diferença de potencial. Ou seja, pressupõe dois pontos. É por isso que as tomadas elétricas, e hoje em dia, apesar de nós termos um padrão unificado de tomadas, mas eu nunca vou deixar de desenhar as tomadas clássicas, aquelas que parecem com focinho de porco. As tomadas têm que ter no mínimo dois pontos, dois furinhos para a entrada dos pininhos do plug. Por quê? Porque representa exatamente os dois pontos de potenciais diferentes. Então, quando você fala de uma corrente elétrica passando pelo corpo, é necessário considerar o ponto de entrada da corrente e o ponto de saída. E a corrente é sempre mais prejudicial se ela segue um caminho que passe pelo coração. E aí, como nós vimos, mesmo que sejam correntes de baixíssima intensidade, você pode ter uma condição de fatalidade.
Quando essa corrente, por mais que ela seja de maior intensidade, mas ela não passe pelo coração, isso diminui o risco de ser um choque letal. Essa corrente alternada, e aí essa ilustração é só para lembrar, é exatamente a corrente que nós recebemos em nossas casas. A corrente que é produzida pelas usinas hidrelétricas, no nosso caso do Brasil, onde 95% da energia é produzida de forma hidrelétrica, e é transmitida pela fiação dos postes que você vê na rua, até chegar em nossas casas para o abastecimento. E aí você vê que são sempre elevados valores de tensão. O último depoimento que eu escolhi é o depoimento de um agricultor. Lembra-se que a gente está tentando destacar a linguagem diferente, dependendo do nível de instrução de cada torturado, para o mesmo tipo de choque. Aqui nós temos: foi mandado amarrar seus testículos, tendo sido arrastado pelo meio da sala e pendurado para cima, amarrado por eles. Após foi o interrogado colocado em uma cela feita do tipo de uma caixa, tendo lá permanecido durante 2 ou 3 dias, não podendo o interrogado dormir ou descansar, devido a uma buzina que durante todo o tempo fazia barulho de forma infernal. Quando tiraram o interrogado, estava este inconsciente, pois que não viu quando era removido da referida sala, somente acordando quando estava sendo medicado. Após tudo isso, foi ligado a uma bateria de avião com forte poder de eletricidade no pênis do interrogado, nos testículos, nariz e ouvidos, tendo-lhe sido aplicadas tantas descargas elétricas, quase enlouquecendo devido aos choques elétricos que recebeu nos ouvidos, recebendo pancadas nos ouvidos a ponto de quase estourarem, inchando-lhe a garganta, nariz, que os testículos do interrogado até hoje são dormentes, necessitando de tratamento para ficar bom. O interrogado teve suas mãos colocadas em cima de uma mesa de tábua com uma barra de ferro. Bateram-lhe em cima dos dedos e unhas, até ficarem pretas como carvão. Posteriormente foram colocados o pênis e os testículos do interrogado em cima de uma mesa de tábua e com uma sovela de agulha de costura a pano foram-lhe feitas mais de 30 furadas nos testículos e no pênis. Deram mais uma alfinetada em cima do pênis do interrogado, encontrando-se este em tal momento com os braços pendurados para cima e estando de pé com uma só perna. Mais uma vez, o destaque para o conhecimento científico específico para a potencialização do choque elétrico. Por que a escolha desses locais? A gente choca por serem locais sensíveis, mas mais que isso, eles são sensíveis eletricamente. Procurando na literatura, é possível encontrar o valor de resistência elétrica dos diferentes tipos de tecidos do corpo humano. E eu queria que você desse uma olhada nessa tabela que eu tirei de um trabalho de biofísica específico sobre isso. A medida da resistência elétrica das diferentes partes do corpo humano. Olhe na tela. Eu quero destacar aqui, principalmente, aqui você tem a resistividade principal, falando da resistência dos tecidos. E a tabela mostra vários tipos diferentes de tecido. Então você tem o tecido sanguíneo, você tem tecido cardíaco, aqui fala do fígado, aqui fala dos pulmões. Agora o que eu quero destacar é esse valor aqui, do tecido adiposo. Repara o valor, não precisa nem pensar em unidade, compara o valor relativo. Olha o valor da resistividade, consequentemente da resistência, desse tecido comparado com todos os outros. O que leva a gente a uma conclusão. E aí eu encontrei essa afirmação num outro trabalho. A corrente letal para homens é mais alta do que a corrente letal para mulheres. E aí observe o seguinte. Quando nós temos para a mesma DDP, a ação da corrente elétrica, ela depende da resistência do material. Se você pega um homem e uma mulher com o mesmo porte físico, é aproximadamente o mesmo peso. O normal, em média, no geral, as mulheres têm mais tecido adiposo do que os homens, por conta
dos glúteos e dos seios principalmente. E com mais tecido adiposo, elas têm então maior resistência elétrica. E em tendo maior resistência elétrica, elas têm percorrido no seu corpo correntes elétricas de menor intensidade. Posso dizer isso no sentido contrário. Os homens apresentam menos tecido adiposo, consequentemente menos resistência. E quanto menor resistência, maior o valor da corrente. Vamos colocar isso na tela? Para que a gente fique lembrando, ó, na linguagem matemática, U é igual a R vezes I. Se eu estou comparando uma situação onde eu tenho o mesmo valor de DDP, é como se eu estivesse dizendo que o produto da resistência pela corrente é constante. E aí diz a matemática que quando duas grandezas têm produto constante, elas são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a resistência, menor a corrente. E seguindo essa sequência de raciocínio, vamos falar então o que é que determina a resistência do corpo elétrico. Principalmente, a maior parte da resistência vem da pele, da camada externa da pele, que além de ter funções de proteção mecânica, ela consegue proteger o corpo, principalmente da eletricidade. Agora, isso acontece por quê? Porque a camada externa da pele, reconhecidamente o maior órgão do corpo humano, é feito principalmente de células mortas. E por conta disso, e de ser um material principalmente seco, você tem um alto valor de resistência elétrica. Se a gente olha, e aí nas aulas de biologia básica também a gente vê isso, quando estuda fisiologia, quando estuda anatomia, a pele é feita por diferentes camadas. E nas camadas mais internas da pele, o tecido já começa a ser mais úmido. Então, na medida da resistência elétrica, a resistência elétrica externa ela é muito alta, enquanto que a resistência da camada interna da pele ela é uma resistência bem menor. O que já leva a gente a começar a entender o uso da água e da pele molhada para potencializar o choque elétrico. Pelo que a gente falou agora há pouco, potencializar o choque, ou seja, infligir mais dano, significa aumentar a intensidade da corrente. Para aumentar a intensidade da corrente, o que é que eu preciso? De uma menor resistência no corpo. Para diminuir a resistência da pele, que é muito alta, molha-se a pele. Ou então, você precisa atingir as camadas internas da pele. E aí o que acontece? Feridas na pele, rachaduras na pele, potencializavam os choques. Em contrapartida também, fica mais fácil de entender por que procurar as orelhas, o nariz, a língua, os testículos, a vagina, os seios, porque é uma região onde a pele é mais fina e onde você tem essa menor quantidade de material com alta resistência, você tem a menor resistência. Então era eletricamente mais sensível. Olhe na tela. Para fazer uma comparação entre o valor da resistência com a pele seca e com a pele molhada. Olha a diferença de valores em valores médios. Num caso, 2.500 ohms, no outro caso, uma resistência 5 vezes menor. Como consequência, se você tiver um choque elétrico, mesmo com uma DDP de 110 volts, você vai modificar a intensidade da corrente elétrica em 5 vezes. Então, era uma das técnicas mais utilizadas. Agora, em contrapartida, e aí falando não de uma forma de tortura, mas de execução, que aplica o mesmo princípio, o uso da eletricidade na execução na cadeira elétrica. E eu encontrei esse texto, deve ser o professor de física mais produtivo em termos de explicação de fenômenos físicos, pelo menos que eu conheço, que hoje a gente tem acesso aos textos dele pela internet. O professor Fernando Lang, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Todo dia ele publica alguma coisa relativa à fenomenologia da física. Então os textos dele são sempre referência. E eu encontrei isso aqui. Em execução na cadeira elétrica, os eletrodos em contato com a cabeça, os braços e pernas do condenado são colocados em contato com a pele úmida por uma solução salina, diminuindo muito a resistência elétrica. Observa a observação. Solução salina, porque o sal contém íons. Para que então a corrente seja suficientemente grande
levando a uma morte rápida e com o mínimo de sofrimento. Se os eletrodos estiverem em mau contato com a pele, haverá queimaduras e muito sofrimento do condenado antes que a morte ocorra. Isso, de fato, chegou a acontecer na primeira execução, sendo relatado pelas testemunhas um padecimento terrível do executado, além de um nauseante cheiro de carne queimada. Dá uma olhada nessas imagens. Essas imagens aí estão mostrando um aparelho que é muito comum em feiras de ciência e laboratórios de física. É o chamado gerador de Van der Graaf. É um gerador de carga eletrostática. É uma esfera de metal que, através de processos de eletrização, principalmente atrito, contato e indução, deixa essa esfera eletrizada. Quando aproxima-se o corpo, você tem a indução de cargas no corpo. É um corpo eletrizado e um corpo neutro. Então é o chamado induzido, indutor e induzido. Agora, quando aproxima-se demais o indutor do induzido, o campo elétrico nessa região do ar que existe entre o indutor e o induzido, o campo elétrico fica tão intenso que a rigidez dielétrica acaba sendo quebrada. O que é a rigidez dielétrica? Todo isolante, isolante é outra palavra para dielétrico, ele se mantém isolante dielétrico até um determinado limite de campo elétrico. A gente já falou numa outra oportunidade, num programa sobre raios, relâmpagos e trovões, que o ar é um isolante natural, mas que, numa situação de tempestade, o campo elétrico fica tão forte que é maior do que o limite suportável pelo isolamento elétrico do ar. Esse limite é chamado rigidez dielétrica. Pode acontecer quando você aproxima demais os corpos. E aí o que acontece? Você tem essa situação de descarga elétrica. Olhe na tela. Aqui a gente tem uma outra imagem destacada, um zoom da primeira imagem, mostrando o cotovelo e a descarga acontecendo nessa região. Aí dá para entender a afirmação do professor Lang, que foi aplicada à execução cadeira elétrica, que é o mesmo princípio usado nas torturas na época do golpe militar, e que justifica outra situação que talvez você já tenha passado por ela, e agora principalmente os homens vão se identificar mais. Quando você vai fazer um exame eletrocardiograma, você deita na cama, a pessoa pede para você tirar a blusa, e aí então coloca eletrodos espalhados pelo corpo. No caso principalmente dos homens, principalmente se tiver pelo no tórax, existe o cuidado de raspar o pelo no local onde se vai colocar o eletrodo. Você imagina que o eletrodo fosse colocado sem raspar os pelos. Não vai ter aderência do adesivo do eletrodo e vai ficar uma certa distância da pele. E vai acontecer exatamente isso aí que você está vendo na tela. Vai acontecer uma descarga elétrica através do ar. Essa descarga elétrica, ela vai ferir a pele, ela vai machucar a pele. E nesse caso, vai fazer uma rachadura na pele, vai fazer uma ferida, uma abertura. E nessa abertura, atinge as camadas internas da pele, que tem menos resistência. Menos resistência potencializa a corrente. Então, isso para a prática de tortura era o que era esperado. Mas, numa situação normal, como o exame de eletrocardiograma, não é o que se espera. Mesmo na pena de morte, e aí olha o contraponto das duas coisas. A pena de morte, que é uma coisa capital, vai tirar a vida de uma pessoa, mas é para tirar de forma rápida e indolor. Olha o contraponto das coisas. E aí você vê o que é a crueldade das torturas exercidas. O que mais que a gente pode falar aqui? E isso é uma coisa que eu acho extremamente interessante e queria que você guardasse. Me escuta, mas não tira o olho da tela. Isso que eu estou mostrando aí na tela é um capacitor. Um capacitor é um dos elementos de física mais básicos que se estuda na escola. O capacitor tem a função de armazenar carga elétrica. Como é que ele funciona? São duas placas feitas de um material isolante, de um material condutor, duas placas, e entre elas você coloca um recheio de material isolante, com o objetivo de manter as placas eletrizadas, uma delas com carga positiva, outra com carga negativa, formando dessa maneira um campo elétrico entre as duas placas. Se você aumenta demais a diferença de potencial entre as duas placas,
você está aumentando demais a intensidade do campo elétrico entre elas, de tal maneira que você pode quebrar a rigidez do dielétrico, provocando aquelas descargas. Agora, por que eu estou falando desses capacitores? Lembra que uma das principais técnicas de tortura utilizada era dar choque na pele molhada. Agora pensa comigo. A pele seca é um isolante, que é a pele externa. A camada interna da pele, ela é mais úmida, então ela é um condutor, porque ela tem resistência elétrica mais baixa. E aí o camarada vem e molha a tua pele com água por fora. O que a gente vai ter então? Olhe na tela. Nós vamos estar formando um condutor. Você vai ter o primeiro condutor como sendo a camada de água sobre a pele externa, que é um isolante, e fazendo esse sanduíche com a outra placa condutora, que seria a camada interna de pele. Então o que você está formando é um condutor na hora em que molha a pele. E aumentando demais a intensidade da voltagem, você acaba provocando essa rachadura na pele, o que faz com que baixe demais a resistência elétrica e aumente demais a intensidade da corrente, o que aumentava ainda mais a intensidade do choque, infringindo ainda mais risco para a pessoa. E nas descrições e nos relatos dos torturadores, daquelas tais aulas de tortura que a gente falou, existia a escolha e a opção de quão intenso era o dano que eles queriam causar ao torturado. Então poderia ou não molhar a pele, para ter ou não essas feridas e escolher assim a intensidade do choque. Então tudo isso com conhecimentos de física. E aí eu não podia deixar de mostrar o que é o dano causado por um choque elétrico à pele. E a gente nem está falando aí de uma queimadura de terceiro grau. Então, só por isso aí, tu imagina o que é que sofreram as pessoas torturadas, e são as milhares. Hoje em dia, muitas desses depoimentos relatados às comissões da verdade, tanto nacional quanto estaduais. Hoje você consegue encontrar na internet depoimentos completos das pessoas descrevendo depoimentos como esses que eu mostrei aqui hoje, onde a gente consegue encontrar, durante as torturas realizadas no golpe militar de 64 e durante toda a ditadura, nos perseguidos, o uso de conhecimentos de física, infelizmente, para infringir sofrimento às pessoas.